Corpus Visual, editora jornalística limitada, apresenta o audiolivro Colares, o palco dos ataques de alienígenas, a ameaça de Nibiru para 2011-2012, de autoria de Nelson José Comênio. Narração, Marcelo Nascimento. Civilizações de alienígenas buscam ajudar a Terra em eventos certos que estão para acontecer. Exemplo disso é a existência de Nibiru, que representa uma ameaça ao planeta. De uns anos para cá, expressões como Nibiru, Planeta X ou Planeta Chupão se tornaram motivo de grande interesse e controvérsia na internet e nas comunidades ufológicas brasileira e mundial. Todos estes termos se referem à mesma coisa: um grande e desconhecido objeto existente no Sistema Solar, que é mais bem identificado com o termo genérico Planeta X. Na antiguidade, os sumérios o chamaram de Nibiru e o descreveriam como sendo várias vezes maiores do que a Terra, com um período orbital de cerca de 3.600 anos. Este objeto pode ser um cometa, um planeta vagabundo ou uma estrela anã escura companheira do Sol. Não se sabe ao certo. O estudo a respeito deve ser revelado. Para mostrar a realidade planetária, fiz algumas pesquisas e, nas conclusões, busquei expor de forma simples e objetiva o que está para acontecer. O fluxo de partículas siderais pode aumentar ou diminuir drasticamente como consequência de tempestades geomagnéticas. Estas são ativadas pelo campo magnético e perturbações do plasma produzidas pelo Sol. Os aumentos ocorrem devido às injeções iônicas relacionadas às tempestades e à aceleração de partículas da cauda da magnetosfera da Terra. Em consequência da explosão e da liberação de altas taxas de energia, além do pulso eletromagnético gerado, vários satélites cessaram operação. Isto foi comprovadamente causado pela interação da energia liberada nos cinturões e a propagação do pulso eletromagnético no meio espacial. Hoje, a Terra já está sendo bombardeada por íons pesados. Eles estão chegando a velocidade de queda menor que os meteoros normais, mas mesmo assim se queimarão e reagirão quimicamente com a atmosfera terrestre. Os médios e maiores atingirão o solo e os oceanos ficarão incandescentes, onde vamos verificar uma chuva de fogo praticamente por toda a Terra. Algumas regiões sofrerão menos e outras sofrerão mais. A queima e a reação com a atmosfera terrestre de todo este material mineral em queda gerará muita fumaça. As partículas permanecerão em suspensão. Grande quantidade de pó, gases tóxicos e venenosos oriundos da combustão e da reação química com a atmosfera será fatal aos seres vivos. Eu desejo que todas as pesquisas revelem apenas pontos de vistas, que nada disso que vou contar aconteça, com a ajuda de Deus. Revelações podem ser expostas para os meses de fevereiro de 2010, março, abril, dia 30, junho, dias 13 e 19, outubro, dias 12, 13 e 14, novembro, eventos nos Estados Unidos, onde poderão observar o início de eventos de grandes proporções envolvendo terremotos e atividades vulcânicas. A aproximação de outras civilizações alienígenas serão presentes em todas as partes do mundo. Primeira parte. Colares é um município do estado do Pará, no litoral do continente, na Baía de Marajó, na microrregião de Salgado, mesorregião do Nordeste paraense. O município tem cerca de 11.000 habitantes e 613 quilômetros quadrados, e foi criado em 1961. Ficou internacionalmente conhecido através dos documentários exibidos na série Arquivos Extraterrestres, veiculada por The History Channel, acerca de supostos ataques de naves e seres extraterrestres que foram documentados pela Operação Prato, que foi registrada em vídeo por oficiais da Aeronáutica em Colares e no município vizinho Vigia. Esses documentos foram parcialmente revelados pela Força Aérea Brasileira. Trata-se da Operação Prato, sob o comando do capitão Irangê Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima, que deu o nome à missão e formada por 3 militares. A equipe investigou a área que fica no litoral próximo ao município de Vigia,
munidos de câmeras fotográficas e filmadoras de 8 e 16 milímetros. Seu principal objetivo era observar e registrar, de todas as formas possíveis, as estranhas e inexplicáveis manifestações relatadas pelos habitantes. O posto médico da cidade havia realizado atendimentos a diversas pessoas vítimas de queimaduras, cujos responsáveis, segundo a população, eram estranhas luzes vindas do céu. O fenômeno era conhecido como chupa-chupa, e a história estava criando certa histeria entre os moradores, que, buscando uma explicação religiosa, atribuíam os ataques ao diabo, que estaria na terra para atacar os cristãos. Enquanto esteve na cidade, a equipe de Holanda Lima conseguiu restabelecer a ordem e evitar o pânico, que levava muitos cidadãos a se organizarem para fazer vigílias e usar fogos de artifício na tentativa de afugentar as misteriosas luzes. A operação durou pouco mais de 4 meses, e nos 2 primeiros, a equipe do capitão Holanda Lima não registrou ocorrências, porém, o cenário iria se modificar radicalmente, segundo o militar. Operação Prato foi o nome dado a uma operação realizada pela Força Aérea Brasileira em 1977, através do seu Comando Aéreo Regional em Belém, para verificar a ocorrência de estranhos fenômenos envolvendo luzes hostis relatados pela população do município de Colares, estado do Pará, Brasil. Em 1997, 20 anos depois, Holanda Lima concedeu uma entrevista aos pesquisadores Ademar José Gevaert e Marco Antônio Petit, relatando os acontecimentos e as atividades de sua equipe nos 2 últimos meses da operação. Segundo ele, sua equipe presenciou as mais surpreendentes e estranhas manifestações de natureza desconhecida. Além de ter presenciado, os militares registraram os erráticos movimentos de pequenos objetos luminosos que julgou serem sondas ufológicas. Constataram também a presença de gigantescas naves que executavam manobras que destruíam qualquer aeronave conhecida. Seriam maiores que um prédio de 30 andares em seu comprimento e emitiam luzes de várias cores. Tais espaçonaves recolhiam regularmente as sondas pesquisadoras. Em sua entrevista, Holanda Lima declarou que 2 agentes do Serviço Nacional de Informação também tiveram a oportunidade de presenciar estas manifestações envolvendo os objetos gigantes. O capitão pôde fotografar e filmar diversos tipos de luzes, das mais diversas dimensões. As cores também variavam e supunha ele que indicavam a função ou o tipo de manobra do aparelho. A equipe também recolheu relatos incríveis contados pela população ribeirinha, alguns envolvendo seres luminosos saídos do interior de estranhos objetos. Esses seres arrebatavam pessoas com sua luminosidade. Outros sugavam o sangue das pessoas que capturavam. Um fato registrado é que na maioria dos episódios havia a presença de uma ou mais testemunhas. Originalmente, o capitão Holanda Lima dizia que, apesar de crer na possibilidade de vida extraterrestre, não acreditava ser esse o caso dos registros visuais em Colares. Contudo, mudou radicalmente a sua opinião durante o tempo em que esteve na região, pois teria visto, filmado e fotografado OVNIs sobrevoando a cidade, próximo aos locais onde o pessoal de sua equipe estava instalado. O comando da aeronáutica oficializou o término da operação após 4 meses e ordenou o regresso da equipe. Porém, o capitão disse que tentaria investigar ainda por conta própria. As luzes continuaram a ser vistas em Colares por algum tempo, mas não com a mesma intensidade, e casos de vítimas das queimaduras não foram mais registrados. O Irangê Bolívar Holanda Lima foi encontrado morto em sua casa na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, 2 meses após sua entrevista ser dada. Ufólogos que ficaram amigos do militar afirmam não acreditar que ele tenha realmente se suicidado, lançando suspeitas sobre uma conspiração de assassinato. Todo o material registrado pela equipe durante a Operação Prato ficou em posse da FAB, que só começou a liberar os arquivos ao público em 2008. Um relatório de 86 páginas foi liberado em 14 de dezembro desse ano e disponibilizado no dia 25 desse mês no site da revista UFO.